Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 19 de outubro de 2011. Bom, gente, tivemos ontem mais um dia espetacular, com belíssimas operações acontecendo durante todo o pregão. Fizemos aí belas vendas na parte da manhã, destaque para a operação da CSN, que eu gravei para vocês ontem no call. E também depois enfrentamos uma grande reversão, onde conseguimos fazer excelentes operações compradas. Destaques aí para a operação da Gol e para a operação da OGX, nosso amigo Batista. Enfim, belíssimas operações, excelentes oportunidades, realmente um dia memorável, um dia para a gente guardar aí, todo mundo muito positivo, fazendo excelentes operações, ganhando forte. E como eu sempre digo para vocês, a gente tem que manter a cautela, manter a tranquilidade nas operações quando o mercado está difícil, porque quando ele fica fácil a gente tem que estar operando forte. E ontem nós estávamos desde o começo do pregão. Enfim, segunda-feira foi um dia excelente, ontem foi um dia espetacular, operando forte, alavancado 4x, mandando ver, faturando alto, enfim, é isso que a gente gosta de fazer, é essa a razão da gente estar aqui. Então a gente soube proteger o nosso capital nas semanas difíceis que a gente enfrentou, e ontem e hoje deu para, mais uma vez, com o perdão da palavra, lavar a égua aqui no mercado. Deu para tirar todo o atrasado aí e ainda sobrou um pouquinho. Tá? Então foi realmente um dia muito bom. Estamos todos muito felizes com o resultado que nós tivemos ontem e que vocês tiveram ontem principalmente. Tá? Então foi realmente muito bom. Parabéns a todos e vamos continuando assim, que eu acho que a gente vai conseguir com certeza desenvolver bastante. Tá certo? Bom, pessoal, falando então já sobre o mercado hoje, a gente enfrentou, como eu disse, uma grande reversão no pregão de ontem, certo? Vocês estão vendo aqui Bovespa, diário, uma grande reversão, tá certo? E tivemos então o mercado indo lá fazer mínima forte e depois tivemos o mercado indo lá buscar a máxima, indo até romper a máxima lá de quinta-feira, tá? O pessoal tá falando que está travando o call lá. Pessoal, deve ser problema na internet de vocês, tá? A minha taxa de transmissão aqui está absolutamente normal. Então, eu tenho aqui as estatísticas de transmissão e está normal aqui, tá? O pessoal está acompanhando aqui no escritório também, o Alessio, a Silvia, e está tudo normal. Então deve ser a internet de vocês, deve ser algum problema localizado aí, tá? Bom, continuando aqui então, tivemos uma forte reversão no dia de ontem, mercado caindo forte no começo, agora depois subindo forte, rompemos lá inclusive a máxima de quinta-feira, enfim, e agora a gente tem um belo de um contra-ataque, né? Segunda-feira cai 2%, ontem sobe 2% e a gente fica meio que a ver navios aqui, fica meio sem direção, sem ter até o que passar para vocês em termos de análise, tá certo? Então, pessoal, a gente tem para o dia de hoje até alguma dificuldade em passar para vocês alguma estratégia, tá? Tá realmente muito complicado, tá realmente muito difícil de entender qual é a lógica desse mercado, tá? Como eu disse, enfrentamos aqui uma grande reversão no dia de ontem, vocês podem observar aqui nos 15 minutos, que a gente chegou a cair forte, chegou a perder a mínima aqui lá de segunda-feira. Chegamos a cair mais de 0,5%, ou melhor, chegamos a cair quase 0,5%, e voltamos, na sequência engatamos uma alta aí de 3,7%. Tá? Enfim, então, grande reversão do dia, dificuldade de fazer uma previsão, fazer algum tipo de análise para o dia de hoje. Tá? Então, esse vai ser um call bastante curto, porque um grande número de papéis já apresenta sinais aí de consolidação, já está um pouco difícil da gente passar para vocês algum tipo de estratégia para o dia. Tá? Então a gente vai tentar escolher, como sempre, os melhores, mas vou dizer para vocês que hoje está difícil. Tivemos um dia espetacular segunda-feira, um dia espetacular na terça, mas hoje está um pouco difícil, pelo menos nesse começo, identificar algum tipo de movimento, algum tipo de direção. Tá? Bom, nós temos mercado americano, índice Dow Jones, também enfrentando uma grande volatilidade no dia, uma grande reversão, reverteu todas as perdas lá de segunda-feira, então o mercado lá fora também chegou a cair aí mais de 1%, depois acabou estourando para cima, mais de 2% de alta, então realmente também uma forte reversão lá fora.
E o Dow Jones agora a gente pode fazer a mesma análise que a gente fez aqui no Ibov, tá? Com o agravante que lá ele está bem próximo de uma zona de consolidação, da máxima de uma consolidação, que é aqui 11.716 pontos. Então o Dow Jones ficar de olho aí, se por acaso romper essa região aqui dos 11.652, ele deve vir aqui testar essa região dos 11.716, que é a máxima da consolidação, e é aqui que a gente vai ver como é que ele vai se comportar, tá certo? Bom, temos, voltando aqui no Ibovespa então, acabei não falando para vocês os pontos importantes do dia. A máxima do dia é que é importante aqui. Deixa eu abrir já o futuro americano para a gente, enquanto eu mostro aqui. Então, rompendo aqui 55.224, a gente deve vir testar essas máximas aqui nessa região de consolidação também. Tá? Então, temos 57.619, depois temos 58.242 e finalmente 58.589. Tá? Então, repetindo, Ibovespa rompendo 55.224, que é a máxima de ontem, ele tem espaço para ir buscar lá a região dos 57.619 pontos, tá? Então tem espaço para dar mais uma puxada forte aí, para vir testar essas máximas e tentar retomar a tendência de alta dele aí. Nós temos hoje, às 10h30, vão ser divulgados dados do setor de construção e inflação. Às 12h30 nós temos estoques de petróleo e às 16 horas nós temos o livro bege. Tá? Repetindo então, 10h30 dados do setor de construção e inflação, às 12h30 estoques de petróleo e às 16 horas nós temos o livro bege. Bom, gente, nós temos agora os futuros americanos. Deixa eu pegar para vocês aqui. Agora sim. Trabalhando em leve queda aqui os futuros, 0,3%. Então bastante consolidado, não rompeu ainda a máxima de ontem. E a gente continua sem direção nessa abertura. Tá? Então não tem muito o que tentar prever, uma vez que lá fora está bastante consolidado. Tá? Então estão totalmente sem direção o nosso Dow Jones futuro. Tá? E o Ibovespa, o nosso futuro aqui, nós temos também trabalhando dentro dos limites do candle de ontem, então também consolidado na abertura, em leve alta, mas consolidado dentro dos limites do dia anterior. Tá? Então, limpando como sempre um pouquinho o gráfico para vocês, a gente tem aqui o Ibov rompendo 55.975, nós temos objetivo aqui na região dos 58.691, depois lá dos 59.957, arredondando 60 mil pontos aqui do futuro. Tá? Então vou até arredondar para vocês aqui. 60 mil pontos, tá certo? Eu não falei queda não, gente. Eu falei trabalhando levemente positivo aí dentro dos limites do candle anterior, tá? Então é essa a ideia. Bom, vamos lá. Então o mercado trabalhando em leve alta, dentro dos limites do candle anterior. E como eu disse, ainda consolidado, ainda dentro dos limites do dia anterior. Perdão, nosso amigo Pedro Paulo falou em leve alta, tá, Pedro Paulo? Realmente, leve alta 0,4%. Se eu falei em leve queda, peço desculpas. É leve alta 0,3%, 0,4%, vocês estão vendo aqui embaixo. É positivo o futuro americano, tá? Então a gente está alinhado com eles, nenhuma grande divergência para o dia. Podemos aguardar uma abertura sem grande movimentação até a gente ter alguma definição de tendência, tá? Temos, como eu disse, poucas recomendações para o dia, uma vez que está bastante difícil, iniciando para compra com o BBAS3, Banco do Brasil. Interessante aqui para uma possível compra. Se romper 24,06, temos objetivo aqui nos 24,34, depois objetivo aqui em 25,36, tá? Então essa é o Banco do Brasil, rompendo aqui 24,06, objetivo em 24,34, depois lá em 25,36, tá? Então o Banco do Brasil, temos também o Bradesco, BBDC4, também indo lá testar essa máxima da consolidação, bastante consolidados os bancos aqui, e a gente tem alguns pontos interessantes para o Bradesco para o dia, tá? Então, rompendo aqui essa região dos 29,50, vamos arredondar,
uma vez que estão bastante próximos. Então, rompendo aqui 29,50, a gente passa a ter objetivo no Bradesco na região aqui dos R$30, e depois lá dos 30 e 38, tá? Então esse é o Bradesco, código BBDC4. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 29,50, com alvo lá nos R$30, depois nos 30,38, tá? Temos também o Itaú. Também agora rompeu forte a consolidação e a gente tem aqui algum tipo de resistência na região dos 31,62. Então, rompendo aqui 31,62 no Itaú, a gente passa a ter objetivo lá em R$32 e depois aqui em 32,91, que é o topo anterior, tá? Temos também aqui a Brasil Foods, a BRFS3, muito, mas muito bonita a Brasil Foods. Vocês estão vendo aqui um gráfico mensal que mostra que ela está na máxima histórica, tá? Então, realmente chamando muita atenção a Brasil Foods aí, tá? Muito bonita, rompeu máxima histórica forte, com direito a fechamento na máxima do dia, 2,5% de alta. Então, realmente chamando bastante a atenção aí a Brasil Foods, tá? Limpando um pouco o gráfico. Se por acaso romper aqui agora esses 34,70, a gente passa a ter objetivo lá na região dos R$35. E rompendo 35, a gente vai lá, 36, 37, enfim. Sempre trabalhando com os números redondos como alvo, uma vez que o papel está na máxima histórica, então não tem nem muito alvo para a gente definir, para a gente traçar para ela, tá? Temos lá a Fibria FIBR3, muito bonita aqui a Fibria. Forte no dia de ontem, 4,8%, se recuperando muito bem. E a Fibria agora tem um ponto interessante aqui nos 15,08, tá? Se romper aqui os 15,08, a gente passa a ter objetivo na Fibria aqui na região do 15,51, depois nós temos aqui nos 16,10, tá? Então é interessante aqui a Fibria rompendo esses 15,08, objetivo em 15,51, depois aqui em 16,10, tá? Além da Fibria, nós temos hipermarcas HYPE3. Também é bastante interessante aqui. A hipermarcas, recomendação nossa de compra de vários dias já. Rompendo aqui a hipermarcas 9,42, a gente tinha traçado para ela o objetivo de 9,62. Então, essa é a primeira resistência dela. E a segunda resistência é lá nos 9,97, tá? Exatamente aqui neste ponto. Então, hipermarcas rompendo 9,42. Nós temos 9,62 como primeiro objetivo e R$10 como segundo objetivo para ela, tá? Temos também MMX M3. Interessante aqui a MMX. Limpar um pouquinho o gráfico para vocês. Também forte alta ontem, mais de 3,5%. Rompendo aqui 7,25, ela tem imediatamente já um objetivo aqui no 7,29, que é uma grande resistência, tá? Então, rompendo 7,25, tem alvo lá em 7,29. Daí, rompendo 7,29, é pivô no diário, objetivo aqui daí no 7,84, com algum tipo de resistência nessa região dos 7,50, tá? Então, MMX M3 rompendo 7,25, ela tem uma resistência pequena em 7,29, e daí rompendo 7,29, alvo lá em 7,50, depois em 7,84. Essa é a MMX M3. Temos aqui a Marfrig MRFG3. Também analisamos ela ontem, falamos que se ela rompesse essa região aqui dos 7,19, ela podia continuar desenvolvendo, perdão, essa região dos 7,33, e rompeu forte com fechamento na máxima do dia, 3,6%. Continua se recuperando bem aqui a Marfrig, tá? Então agora, rompendo 7,41, a gente passa a ter objetivos nela aqui na região dos 7,70 e depois
alguma coisa aqui na região dos 8,50 aproximadamente, tá? Então essa é a Marfrig, o código dela é MRFG3, rompendo 7,41, alvo lá em 7,70, R$8, depois lá 8,50, a gente passa a se interessar por ela então, mais uma vez se romper a máxima do dia de ontem, essa é a Marfrig, tá? Temos também a OGX P3, muito bonita a OGX ontem, aliás, bela operação, bela não, belíssima operação que o nosso amigo Batista fez nela ontem, e a OGX rompeu a máxima anterior no diário, rompeu o topo anterior, que era 12,88, não conseguiu fechar acima, mas já demonstrou bastante força o papel aqui quando rompeu o topo anterior, tá? Então agora, pessoal, ela veio testar os R$13, ficar de olho nela. Se romper esses R$13, ela tem algum tipo de resistência aqui na região de 13,22 e depois a gente passa a ter alvo nela aqui em 14,30, tá? Então essa é a OGX, rompendo 12,98, temos objetivo aqui na região de 13,22, algum tipo de resistência em 13,60 e depois vamos lá para 14,30. Esses são os prováveis alvos aí da OGX P3, tá? Temos lá também a Usiminas com uma possível falha de fundo. Deixa eu limpar para vocês aqui o gráfico. Ela pode estar falhando este fundo que vocês estão vendo aqui. Então uma falha de fundo no semanal, conforme vocês veem aqui, certo? Pode estar falhando esse fundo, já deu um sinal de compra. E a gente agora pode começar a acompanhar ela para tentar ter algum tipo de reversão no diário. Então se ela romper aqui 11,02, ela tem um objetivo interessante aqui nos 11,14. Se romper 11,14, ela monta um pivô no diário e daí ela deve vir buscar alvos bem maiores, possivelmente aqui na região dos 11,40 até aqui nos R$12, tá? Deixa eu arredondar para vocês aqui. Exatamente aqui no meio dessa consolidação, tá certo? Então bem interessante a Usiminas rompendo aqui 11,02, alvo lá em 11,14, depois 11,41 e depois temos lá alvo lá nos R$12, tá? Essas eram então as recomendações de compra para o dia, tá, pessoal? Estou vendo o Dirceu pedindo a LLX e o Dirceu. Eu vou fazer a análise para você, só peço para você aguardar que primeiro a gente faz as nossas recomendações e depois a gente faz a análise do que o pessoal pede no chat. Então com certeza vai chegar a hora da sua LLX, tá certo? Então, pessoal, não temos recomendação nenhuma para venda hoje, tá? A força que o mercado demonstrou ontem, não tem como a gente falar em venda. Então, vamos trabalhar na compra, vamos trabalhar focado na compra, que eu acho que pode ser interessante. Se por acaso o mercado reverter, a gente vai ter que fazer como ontem, a gente vai ter que procurar o que está caindo mais forte, para daí sim a gente conseguir encontrar algum tipo de oportunidade, tá? Bom, vamos lá. O que o pessoal está pedindo lá no chat, tá? Estou pegando do comecinho lá. O primeiro ativo que o pessoal pede é a SUS B5, que o nosso amigo Pedro pede lá, tá? Então tá aqui a SUS B5, a Suzano. Se recuperando a Suzano, tá, Pedro? Ela deixou ontem um candle bonitinho aqui, até 1,4% de alta. Se romper aqui os 7,98, passa a ter objetivo aqui na região dos 8,32, tá? Então ela até está interessante, só que se você quiser operar esse setor, eu recomendo que você opere a Fibria, tá? Porque ela tem bem mais liquidez, bem mais volume do que a Suzano, tá? Então, inclusive, a Fibria, ela é recomendação nossa de compra. Eu não vejo nada de especial no papel Suzano, então o setor é um setor que até está interessante, mas aí sempre prefira a mais líquida, tá? Então, se você quiser tradear o setor de celulose, prefira a Fibria, tá? Então, não que não esteja interessante, até está, mas eu prefiro sempre a Fibria, porque ela tem um volume um pouco maior, uma liquidez um pouco maior para a gente operar, ok? Além da Suzano, o Pedro pede também a KLBN4, a Klabin. A gente até falou da Klabin ontem, tá? A Klabin está muito, mas muito bonita. Está realmente chamando bastante a nossa atenção aí. Se por acaso ela romper
essa região aqui dos R$ 6, ela pode se desenvolver mais, tá? Ela pode ficar interessante. Tem objetivos aqui na região dos 6,29, depois aqui dos 6,61, tá? A Klabin sim está interessante, a Suzano não considera. Então prefira a Fibra e prefira a Klabin, que são... A Klabin está muito bonita e a Fibra do setor é que tem mais volume, tem mais liquidez aí. Então a gente sempre acaba preferindo operar a Fibra, tá? Mas a Klabin também está muito bonita, rompendo esses R$ 6, passa a ter objetivo aqui na região dos 6,29, tá? Então, além da Klabin, o pessoal pede pra gente lá, o Marcos pede a Telemar. Deixa eu ver aqui. Ele vai atualizar a Temar aqui. Faz muito tempo que eu não vejo a Temar. A gente sempre treina a TNLP, tá? É isso que eu ia te dizer, cara, tá? Vamos ver a TNLP, que eu acho que ela tem mais liquidez, certo? Exatamente. Então, é o seguinte, amigo. Você pediu para a gente analisar a Temar 5, tá? Só que ela não tem liquidez, tá? A que tem liquidez, a Telemar, é a TNLP, tá? Então, eu estou analisando para você aqui a TNLP4. Observa que é praticamente o mesmo gráfico. Vou colocar de novo a Temar para você aqui, tá? Então, está aqui a Temar 5. Tá? Ela é praticamente o mesmo gráfico, só que ela ontem subiu 9%, não 7%, tá? Subiu 9,7%. Então a gente sempre prefere a TNLP, tá? Porque ela tem mais liquidez, ela é mais barata e tem mais liquidez. Tá? Então observa o volume dela aqui, beirou os 40 milhões, enquanto a outra lá, a Temar, dá 2 milhões. Então ela não tem liquidez para você operar. Tá? Para a gente poder fazer day trade, amigo, tem que ter liquidez. E a Temar 5 não tem liquidez. O que tem liquidez é a TNLP. Tem vários casos, por exemplo, nós temos a Vale 3 e a Vale 5. A gente sempre treina a Vale 5. Nós temos a Petro 3 e a Petro 4. A gente sempre opera a 4. Os Minas 3, os Minas 5. Sempre opera a 5. A gente sempre vai escolher da empresa as ações que têm mais liquidez para a gente poder tradar. Tá? Então, neste caso, a gente vai sempre preferir operar a TNLP porque ela tem mais liquidez. Observe, o gráfico é o mesmo, tá? Só que ela tem mais liquidez. Então, isso aqui foi com relação a uma notícia que saiu no dia de ontem, tá? Eu vi hoje de manhã relacionado a alguma coisa da Brasil Telecom. E então, rompendo aqui os 18,45, ela pode realmente se recuperar. Só muito cuidado porque a notícia ela teve uma alta muito forte ontem e se de repente a notícia não se confirmar, ela pode devolver tudo. Tá? Então só tome cuidado com relação a isso, porque é normal esses movimentos ocasionados por notícias trazerem uma volatilidade altíssima ao mercado aí. Então rompendo 18,45, você pode falar em algum tipo de alvo nos R$19, R$19,10 para ela. Depois, aqui acima, nesses outros topos todos aqui, tá? Então só toma cuidado, como eu disse, com relação a isso. Prefira sempre a mais líquida e tome cuidado porque notícia é sempre um pouco complicado de você operar. De qualquer forma, tá aqui a TNLP. Temos, além da TNLP, agora sim, nosso amigo Dirceu pede lá a LLX. Então tá aqui LLX L3. Dirceu, absurdamente consolidada a LLX, tá? Não vejo nada de bonito nela, nem para compra, nem para venda. O papel está totalmente enrolado aqui. Ela está muito barata, então já ficou muito difícil de operar, porque ficou barato demais. Então acaba trazendo uma volatilidade muito alta, 6% no dia, 4% no dia seguinte, enfim. Você pode pensar que isso pode trazer grandes ganhos, mas também pode trazer grandes riscos, por isso que o papel varia demais, tá? Então é sempre perigoso tradar papelzinho muito barato, tá? Virando aí mico, tá? Então a gente faz muito tempo que não opera ela, a liquidez dela caiu demais depois que foi feito o split lá com aporte X, tá? Então ficou difícil agora para operar ela. E além de tudo isso, ela está absurdamente consolidada, tá? Então não recomendo nada nela, nem compra, nem venda, tá? Recomendo sim ficar de fora. Escolher ativos que estão mais bonitos para operar. O Jonatas pede lá a BTOW3. A BTOW, Jonatas, ela está de certa forma interessante, tá? Rompendo aqui esses 14,43, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 14,85, tá? Então, interessante aqui a BTOW3. Como eu disse, rompendo 14,43, objetivo aqui na região dos 14,85.
O papel está tentando se segurar. Eu te diria o seguinte, para ter um pouco mais de segurança, aguarda os 14,85, que é quando ela vai montar um pivô de alta aqui no diário. Tá? Agora ela está apenas consolidando aqui, ela pode ainda estourar para qualquer um dos lados. Se ela romper 14,85, ela retoma a tendência de alta, fazendo um topo maior que o anterior, falhando o fundo, tá certo? Então acho que ela pode ficar bem interessante. Então aguarde lá os 14,85, que eu acho que pode ficar mais interessante, tá? Então, além da BTOW, o pessoal pede para a gente lá a... Deixa eu ver BTOW. A PECAR. Vamos ver a PECAR 4. Bom, a PECAR, cara, ela está consolidada nos tempos maiores, tá? Então, vou lá para o gráfico semanal, você vai observar uma grande consolidação no ano dela aqui, tá? Ela chegou a perder mínima aqui do ano, voltou, aí depois veio testar isso e voltou de novo. Eu te diria para ficar de fora dela, até ela romper aqui esses R$ 67,54, tá? Você pode, se você fizer questão, você pode até tentar ir buscar esse valor junto com ela. Aí você teria que ficar de olho nos 64,84, tá? Então, ela rompendo 64,84, ela poderia até ficar interessante para vir testar essa região dos 67,54. Mas, se eu não me engano, essa não é a mais líquida é a PECAR 3. Se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu verificar isso, eu já vou te dizer. Não, é a 4 mesmo. Eu estou achando que tem alguma coisa de estranho com esse ativo aqui, tá? Que eu estou achando, ela tá certo, agora entendi. Não, beleza. É a PECAR 4, é isso aí mesmo, tá? Então é isso que eu te falei. Fica de olho nela aí. Se romper 64,84, essa aqui é a mais líquida mesmo, realmente. Estou enganado. Rompendo 64,84, ela pode vir testar aqui em 67,54, tá? Mas fica muito interessante a partir daqui, tá? Aqui é só uma pequena tentativa, aí entra com uma posição pequena se você quiser, para vir buscar esse pivô. Fica interessante mesmo após a montagem do pivô, tá certo? Bom, pessoal, nosso tempo está acabando, tá? Então já são aí 10 horas, a gente precisa encerrar o call aqui para poder dar tempo de começar lá no curso ao vivo. Convido todos a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão para a gente poder continuar esse nosso papo, tá? Então todos que estão aqui têm convite aí para participar do nosso curso ao vivo durante o pregão. Para acessar, basta vocês irem lá no nosso site www.interinvesteducacional.com.br, clica aqui em curso ao vivo durante o pregão e vocês vão ter aqui a opção ou de se cadastrar e a nossa equipe vai entrar em contato diretamente com vocês, podendo fazer até uma instalação remota via internet, ou então vocês podem fazer o download do Ventrilo aqui no final da página e instalar conforme este vídeo em anexo. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar ao vivo lá com a gente, direto na sala de aula, podendo conversar por voz, por áudio com a gente durante todo o dia. Temos uma equipe extremamente competente, 3 professores acompanhando o pregão durante todo o dia aí com vocês, tá certo? Então são todos convidados, todos têm aí 7 dias gratuitos para conhecerem nossa sala no curso ao vivo, acompanhar o pregão junto com a gente lá, tá certo? Um grande abraço, um excelente pregão a todos e até amanhã às 10h30 e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.